Boa noite, amém, igreja? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida. Que bom que você veio, amém? Bom que você veio, receber uma porção da palavra do Senhor, prestar um culto. Culto é muito importante ter um entendimento que é algo que você presta, não que você veio para receber. Eu vou cultuar a Deus, eu vou apresentar algo a Deus. Tenha sempre isso em mente. Você vai cultuar é algo que você vai oferecer para Deus. Então, nós estamos aqui cultuando, estamos oferecendo a Deus. E nesse culto a Deus existe um momento onde eu também recebo algo da parte de Deus, que é a sua palavra, que é o alimento, que é através dele que eu recebo uma direção, um direcionamento de Deus. Amém? Graças a Deus. Agradecer ao pastor. Muito obrigado, meu irmão, os obreiros. Amém? Hoje eu estou aí com a minha esposa. Estou vindo aí pela terceira vez. Tivemos aí há uns cultos atrás. E nenhuma das vezes ela estava. Todas as vezes ela estava na igreja. Um compromisso lá na igreja. E hoje ela pôde estar conosco. Partilhei com o pastor esses dias no mercado. Eu vou ser pai de novo. Eu estou muito feliz por isso. Estamos casados aí há 17 anos. Eu tenho um filho de 12. E Deus preparou aí agora. Eu estou muito feliz. Estou mesmo, de coração. Amém? E eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém? Abre o teu coração. Vamos ver o que Deus tem para nós. Quanto mais eu medito na palavra, mais eu percebo o quanto que Deus clama para que nós o levemos a sério. Paulo, ele escreve aos Colossenses e ele diz assim: olha, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Aí ele diz assim, diz mais: pensai nas coisas que são de cima. E Paulo vai dizer também, depois lá na frente, ele diz: olha, orai sem cessar. Quer dizer, eu penso nas coisas que são de cima, eu busco nas que são de cima, eu oro sem cessar. O que eu penso? Que Deus, meu irmão, ele me quer por completo. Eu não posso viver uma vida dúbia. Eu não posso, Deus não permite isso. A santidade dele. E eu, dizendo e proclamando que eu sou seu seguidor, ele não me permite viver uma vida de manhã adorando Deus e à noite no mundo. De manhã emprestando a minha boca para louvar, coroamos a ti. E à noite, meu irmão, eu xingando. E Cristo, meu irmão, ele pede isso. A palavra, quanto mais você lê, você percebe o quanto Deus quer de nós, que nós levemos Ele e as demais coisas a sério, como cristãos de verdade. Que você possa alcançar isso na tua vida. Você leve as coisas do Senhor com seriedade, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sem perda de tempo, abre a tua Bíblia no livro de Jonas. Vai passar ali? Eita, Deus da glória. Abre a tua Bíblia no livro de Jonas. Graças a Deus. Jonas capítulo 4. Eu quero, pastor. Senão eu não vou me entender aqui com a minha cola. Amém? Na verdade, nós vamos começar do último versículo do capítulo 3, o 3:10, só para que a gente possa. Diz assim, olha: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito e lhes faria, e não fez. Pode ir para o 4. Mas desgostou-se Jonas
extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso eu me preveni, fugindo para Tarsis, porque eu sabia que tu és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceu com a cidade. Fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo, por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tu tiveste compaixão da aboboreira, da qual tu não trabalhaste nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Nós vamos falar um pouquinho a respeito desse personagem de Jonas, mais especificamente do capítulo 4. O livro de Jonas, ele tem 4 capítulos, e esses 4 capítulos, ele é bem dividido em 4 momentos. O primeiro capítulo, você trata de Jonas e a tempestade. Ele está lá naquele barco. O capítulo 2 é Jonas e o peixe. O capítulo 3 é Jonas e a cidade. E no capítulo 4 é Jonas e Deus. É Jonas e Deus. E nós vamos falar um pouquinho a respeito desse último capítulo. Jonas, que o seu nome significa pomba, manso, que de manso não tem nada, de tranquilo não tem nada. Um homem que ao longo da mensagem, nós vamos ver que um homem turrão, um homem de dura cerviz, que Deus movimenta céus e terra para ver se ele acorda. E Deus dá uma missão para ele que não é muito comum. Você só vai ver 2 livros na Bíblia que são destinados à não nação de Israel. É o livro de Jonas e Naum. Os 2 livros, Deus, ele está tratando exatamente com uma outra nação. E a Bíblia é tão perfeita que Deus faz isso para mostrar que Deus amou o mundo de tal maneira, e não um povo específico. É o mundo de uma maneira geral. Não importa quem. Deus ama todos. O desejo de Deus, tanto é que Isaías, dentro do seu livro, ele profetiza para o Egito, para a Síria, para a Filístia, porque era desejo do Senhor, independente dessas nações fazerem aquilo que desagradava a Deus, o desejo do Senhor sempre foi salvar o homem. E nós vamos falar a respeito dessa cidade que Jonas é enviado, que se chama Nínive, capital da Assíria. Importante aqui eu deixar claro que na Bíblia eu tenho Síria e a Assíria.
O Naamã, leproso, ele é da Síria, cuja capital é Damasco. Tanto é que quando o profeta manda ele se mergulhar no rio Jordão, ele fala assim: mas os rios de Abana e Farpar, rios de Damasco, não são mais limpos? Ou seja, porque Síria tem a sua capital Damasco, mas a Assíria tem a sua capital Nínive, é onde Jonas é enviado. E Nínive, quanto à Síria, nessa época, ela está no auge. É uma das cidades mais importantes do mundo. Nínive está dominando, a Assíria está dominando o mundo. É o império mais poderoso do mundo, é a cidade mais fortificada da época. Depois, os caldeus viriam a ser, mas ainda nesse momento, são os assírios, eles que estão no auge. Os assírios, eles eram conhecidos pela sua maneira atroz de envolver os seus inimigos. Cada nação tinha uma maneira de poder governar. Por exemplo, quando a Babilônia ela tinha os seus presos, o que eles faziam? Eles davam liberdade. Você pode ver que Israel, quando vai ser preso na Babilônia, eles têm a liberdade, eles têm um cantinho onde eles podem trabalhar, criar os seus animais, eles podem ter os seus comércios. Ou seja, era uma maneira que eles tinham de manter aprisionados, mas com uma certa liberdade. Eles acreditavam que com isso não haveria uma rebelião contra eles. Você pode ver que eles pegam os mais sábios e eles colocam para trabalhar na corte, que foi o que aconteceu com Daniel e os seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, conhecidos para nós como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ou seja, era uma estratégia, pastor, de manter os povos presos, cativos, mas não numa revolta tremenda. Já os assírios não. Os assírios, eles eram conhecidos porque quando eles entravam, para começar, eles já cegavam os homens, cortavam as suas mãos, e quando levavam preso, levavam nessas condições, porque eles eram conhecidos por decapitar e colocar na porta da cidade para dizer: olha aqui, ó, o que eu faço. Então cada nação, quando estava no seu auge, tinha a sua característica. O Egito, ele fez isso com Israel durante muito tempo, tanto é que eles deram a terra de Gósen para Israel morar. Eles tinham a liberdade de trabalhar, liberdade entre aspas, porque era um serviço pesado, árduo, mas não era aquela coisa escravizada. Depois, com a multiplicação do povo, aí foi se tornando mais pesado, o povo ia se multiplicando, até que o Egito começou a ser carrasco também. Mas aí houve uma mudança no processo de Deus, e Deus resolveu libertar. Então cada nação tinha a sua maneira de governar. E os ninivitas e os assírios, eles eram assim. Eles tinham essa característica, eram muito maus. E essa maldade, pastor, chega até as narinas de Deus, e Deus diz: eu vou exterminar. Eu vou dar um basta nessa cidade. Mas Deus não toma essa atitude sem antes permitir que eles chegassem ao arrependimento. Deus é tremendo, né, pastor? Deus, eu tenho visto aí algumas pessoas perderem suas vidas, mas elas tiveram a oportunidade de ouvir a palavra. Elas tiveram as suas oportunidades. Vidas sendo ceifadas, mas de uma maneira ou de outra tiveram a oportunidade. Foram lá, bateram na sua porta: olha, Jesus te ama, tem um projeto com você, não faz isso. E Deus simplesmente vai e envia Jonas. Fala: olha, Jonas, você vai até Nínive. E de repente Jonas, ele resolve fugir desse chamado. Ele vai para Jope. Chega em Jope, ele vê um navio saindo, que vai para Tarsis. E aí você vai no mapa olhar, Nínive fica aqui e Tarsis fica aqui.
Jonas vai para o lado totalmente oposto. É como se eu estivesse aqui, Deus me enviasse para Araçatuba e eu fosse para Lins. Jonas, ele quer fugir o mais longe possível da ordem que Deus tinha. Ele vai para uma direção contrária. E aí vem a história que nós conhecemos. Deus envia uma tempestade. E ele entende que ele precisa ser lançado. Você percebe que ele não se joga. Ele fala, olha, eu preciso ser lançado. E aí lançam ele no mar. E aí ele vai para o mar. Deus envia o peixe o engole. Lá do ventre do peixe ele clama. Diz que quando o avião está caindo não existe ateu, né? A hora que o peixe engole não tem ateu. Aí ele clamou, ele falou, Deus. O capítulo 2, a primeira oração de Jonas. Ele vai orar a Deus. Aí Deus tem misericórdia da vida dele, tira ele de lá com vida, mas fala, mas tu vai cumprir o que eu mandei, certo? Volta lá em Nínive e vai pregar. E aí ele vai pregar. Ele prega o sermão, mas com má vontade. Sabe por quê? Porque ele só prega a destruição. Você pode ver que ele não prega a graça de Deus. Ele não prega assim, olha, arrependei-vos. João Batista, ele teve a característica de ser o profeta que dizia assim, olha, raça de víboras. O machado vai passar, vai ser posto à raiz da... Mas ele sempre dizia, olha, arrependei-vos, porque Deus tem um processo, tem um projeto. E Jonas não. Ele só prega, meu irmão, juízo. Não tem a graça. Ele fala, olha, 40 dias Deus vai destruir isso aqui. Ele não faz um negócio de boa vontade. Ele simplesmente fala, olha, em 40 dias isso aqui vai ser destruído. Pode ver, a pregação dele é assim. Olha, 40 dias isso aqui vai ser destruído. Mas Deus tinha um propósito e queria que aquela cidade chegasse a um momento da graça dele. E através daquela pregação, que não foi uma das melhores, entenda bem, porque ele não pregou a graça, ele só pregou o chicote de Deus. Ele não falou arrepender-vos, ele falou, olha, daqui a 40 dias, Deus vai vir e vai exterminar. Aconteceu o maior fenômeno do evangelismo. Não tem registro bíblico, e nem na história, onde uma cidade inteira se arrepende. A Bíblia diz que o rei mandou até os animais jejuarem. A palavra penetrou, meu irmão. E aí, meu pastor, o que se espera de um pregador quando isso acontece? Quando ele prega e a mensagem dele vai no coração e o povo se arrepende. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. O povo se arrependeu. E aí nós nos deparamos com essa mensagem. Vai ali no 3:9 para mim, por gentileza. 3:10, perdão. E Deus viu a obra deles. Presta atenção nisso aqui. Como eles se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito e não fez. Eu já vou explicar o que é Deus se arrepender. Um pouco mais ali na frente, só um minuto. Olha só, Deus se alegrou. Deus ia mandar um juízo, pastor. E Deus falou, não, esse povo se converteu. Não preciso ir com juízo. Deus está alegre. Mas olha Jonas 4:1, por favor. Mas Jonas, camarada ruim, desgostou-se extremamente disso. E ficou todo ressentido. Tem uma versão bíblica que está escrito que Jonas ficou irado. Você consegue entender isso, pastor? Jonas ficou irado, porque Nínive alcançou a graça de Deus.
diante daquela conversão dos ninivitas, meu irmão, diante da compaixão de Deus, Jonas fica irado. Você percebe que essa atitude faz com que ele queira morrer. Igreja, você tem noção do que é isso? Ele quer morrer. Versículo 3. Olha o 3. Peço-te, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Sabe por quê? Porque Nínive alcançou a graça de Deus. Olha que ponto que chegou esse homem. Aí, presta atenção. Ele estava no ventre do peixe e orou para ter vida, para que Deus o salvasse. Ele está no pior lugar do mundo e faz a melhor oração. Aí Deus salva. Deus dá uma missão para ele. Ele é bem sucedido. Aí ele agora inverte. Ele está no melhor lugar do mundo, que é no centro da vontade de Deus, porque em Nínive era o centro da vontade de Deus. Ele está no melhor lugar do mundo e faz a pior oração que ele podia fazer: eu quero morrer. Ou seja, no pior lugar ele faz a melhor oração, mas no melhor lugar ele faz a pior oração. Você percebe que ele é contraditório. Certo escritor, ele diz que Jonas no capítulo 1, ele é o filho pródigo. Ele faz do jeito dele. Ele foge. Não, eu sei o que eu faço. Dá licença. Eu vou para uma terra distante. Aí vai, quebra a cara. Quis fazer do jeito dele. Mas no capítulo 4, ele é o filho mais velho, ficando triste quando o pai está alegre. E aí, só essa introdução de Jonas me faz entender o seguinte: que eu devo estar alerta para eu não ser um daqueles que prego para os outros, mas eu não consigo usufruir da mensagem que eu mesmo prego. Esse foi Jonas. Eu tenho que estar atento para eu não ser um instrumento na mão de Deus para levar a palavra, mas eu não ter, meu irmão, a fé o suficiente para acreditar nesse sermão que eu estou pregando. Uma outra coisa que chama a atenção é para que eu corro o risco de eu me cansar da obra e me cansar na obra. Sabe por quê? Jonas vai porque não tem opção, pastor. Jonas vai porque Deus não deu opção para ele. E hoje eu estou aqui nesse lugar para dizer para você que Deus te colocou na obra dele, que é para você fazer com amor, com carinho, com zelo, porque ele cuida de ti e da tua casa. E uma outra coisa que chama atenção é que eu corro o risco de fazer a obra de Deus, mas eu não me deleitar no Deus da obra. E aí eu caio naquele que tem virado, tem sido muito comum. Meu irmão, eu tenho que ter a minha prioridade no Deus da obra, e não a obra. A obra de Deus é uma consequência de quando eu dou prioridade ao Deus da obra. Entenda, é sempre o Deus da obra. Eu tenho que tomar cuidado para não deixar a obra tomar o lugar de Deus. E o que eu aprendo com isso? Que Deus está importando comigo. Ele quer saber de mim e não o que eu faço apenas, em primeiro lugar. Mais importante do que eu faço é o que eu sou para Deus. Entendeu? Mais importante do que eu faço é o que eu sou para Deus. A prova disso é Saul, que foi lá, pegou ovelha e boi. Samuel questionou ele e falou: e esses boi aqui, que eu não mandei trazer? Falou: não, eu vou oferecer para Deus. Ele falou: você acha que Deus quer esse sacrifício ou que você obedeça a ele? Você acha que Deus está preocupado com o que você tem para oferecer ou quem você é, Saul? Eu tenho que estar atento
para que isso não aconteça comigo, que era o que estava acontecendo com Jonas. E aí, o primeiro ponto que me chama a atenção é o verso 1, que diz o seguinte, 4:1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou irado, ressentido, ficou ardendo em raiva. E eu entendo que Jonas é um homem que não gosta daquilo que agrada a Deus. Jonas desgosta daquilo que Deus tem prazer. E o versículo anterior diz que Deus, ele simplesmente não envia mais o castigo que ele ia enviar. O coração dele está alegre, o povo se arrependeu, mas diz que Jonas ficou irado. Ele está com raiva porque Nínive se arrepende. Ele está com raiva de Deus. Ele queria que o seu sermão se cumprisse, porque ele só cumpriu o juízo. Um dos motivos que talvez ele tenha ficado irado, sabe por quê? É porque talvez a reputação dele tivesse sido abalada. O cara pregou, disse que ia vir aqui, Deus ia queimar isso aqui em 40 dias. Mas ele fica irado. Você percebe que é um sentimento contrário de Deus. Enquanto Deus está alegre, Jonas está entristecido e está irado. Jonas está irado porque Deus é misericordioso. Vê se tem cabimento isso, pastor. Olha o versículo 2. Camarada com um coração assim, olha o que ele vai fazer, vai orar. E aí, meu irmão, com um coração irado com o próprio Deus, nós oramos errado, meu irmão. A oração não sai. Você está irado, você fala, Deus, pega ela, queima. Queima, Deus, aquela irmã. Senhor, esse vizinho aqui, caia fogo do céu. Irado, meu irmão, você vai orar errado. Você vai orar errado. E orou ao Senhor e disse, olha o que ele foi falar para Deus. Ele vai orar para reclamar. Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso eu me preveni, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu é Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Rapaz, tem que ter coragem de fazer uma oração dessa, né? Ó Deus, eu fugi porque tu é longânimo, tu é misericordioso, tu é um Deus bom. Você percebe que Deus, ele está aqui tratando com uma nação inteira, mas também com um homem em particular. Você percebe a paciência que Deus tem? Você percebe o amor de Deus, pastor? Que meu irmão, você vai ver ali mais na frente como é que Jonas trata Deus. E aí eu quero só trazer aqui a seguinte, essa frase aqui, ó, e que te arrependes do mal. Isso aqui é um questionamento que muitos fazem a respeito de se Deus se arrepende. Por quê? Porque existem vários textos que está escrito o seguinte, que Deus se arrepende. Começa lá em Gênesis 6, quando Deus disse que se arrependeu de ter colocado o homem e simplesmente manda o dilúvio. E vários textos vai falar do arrependimento de Deus. Entenda bem, Deus não erra. Deus não erra nas suas atitudes, Deus não erra nas suas emoções, nem no seu caráter. Deus não comete enganos. Tá? O que é que acontece? É que quando diz que Deus se arrepende, é que Deus muda o seu posicionamento, porque o homem mudou primeiro. O homem se arrependeu. Entendo que eu quero que você tenha esse entendimento. Quando diz que Deus se arrependeu, é porque ele viu no homem uma mudança no caráter do homem. E aí a sentença que ele tinha, ele não dá mais, porque o homem se arrependeu. A palavra para quando o homem se arrepende na Bíblia é a palavra metanoia, muito conhecida. Mas toda vez que aparece que é Deus que se arrepende, é uma palavra diferente, é metamalomal. Ou seja, são palavras distintas e diferentes. E aí,
O que acontece no 3:9? Volta ali para mim, por favor. Ó. E Deus viu as obras deles, como se converteram. Ó, os ninivitas mudaram o seu posicionamento. Eles se arrependeram. Então Deus se arrependeu do mal. Deus mudou o que ia fazer. Não é porque ele errou. Se você puder abrir para mim em Jeremias 26:3. 26:3 de Jeremias. Bem pode ser, olha que interessante isso aqui, ó, que confirma o que eu estou te falando. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho. Ó, isso é Deus falando. Que se converter do seu mau caminho e eu me arrependa do mal que intento fazer. Deus tem uma sentença, mas se o povo se arrepender antes, ele vai e muda o mal que ele intentou lhe fazer por causa da maldade. O último texto. Jeremias 26:13, aí mesmo no 13. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Conseguiu entender? Que não é porque Deus erra, é porque antes o homem mudou a sua atitude, e aí Deus também muda. Eu tenho se eu tiver, tá chegando o segundo filho, mas se eu tiver 2 filhos, onde eu vejo um maltratando o outro, eu falo, rapaz, você se prepara, tira o videogame, você vai tomar uma coça, uma surra, isso aí não se faz com seu irmão. E aí é o seguinte, em casa, quanto menos espero eu vou no quarto, e eu vejo ele de sincero coração, abraçando o irmão menor, falando, me perdoa, mano. Mano, não vai ser mais assim. Me perdoa, vem cá, dá um beijo aqui em mim. E eu vendo. E aí eu percebo que aquilo ali ele fez não porque eu vou vir com castigo, mas porque houve um arrependimento sincero no coração do meu filho. Fala pra mim, eu não vou devolver o videogame? Lógico que eu vou. Eu vou dar aquela surra? Não vou, mas é porque eu me arrependi? Não, é porque eu vi que teve uma mudança no coração do meu outro filho. Você entende? Eu não errei na minha atitude, eu não estava errado. É que a atitude do outro, ela mudou. Amém? Toda vez que você vê que Deus se arrependeu na Bíblia, é isso. Ele muda o seu comportamento porque antes houve uma mudança no comportamento do homem. E aí Jonas, ele simplesmente fala para Deus isso. É um homem que ora para reclamar. Você pode ver que ele não agradece. Pode voltar lá. 4, versículo 2. Jonas, capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse. Ele não agradece nada. Não pede, Senhor, seja feita a tua vontade. Não, ele vai brigar com Deus. Ele vai reclamar. Senhor, não foi isso que eu falei? Por isso que eu fugi? Porque eu sabia que tu é piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, te arrependes do mal. Que coragem de orar desse jeito, meu irmão. Ele está com raiva de Deus, meu irmão. Ele está com raiva da generosidade de Deus. Você percebe que a primeira oração que ele faz, Jonas, ele está no ventre do peixe. Ele quer salvar a vida dele. A água subiu, passou do umbigo. Deus, tem misericórdia. Agora a segunda oração ele vai reclamar. Ou seja, tudo para Jonas, ele é o centro. Ele acha que tudo gira em torno dele. Tudo está girando em torno. Ele é o centro das atenções. Ele diz o porquê que ele vai para Tarsis. Ele fala, Senhor, eu fui para Tarsis porque tu é misericordioso, tu é bondoso, tu é um Deus maravilhoso. E eu não queria, eu queria que lá fosse consumido que nem consumiu Sodoma e Gomorra. Aí vem o auge do egoísmo desse homem. Versículo 3. Peço-te, tira a minha vida
porque melhor me é morrer do que viver. Fala a verdade. O homem pedia a morte, porque Deus salvou outros. Igreja, Deus tem planos para a tua vida. E tem para o drogado, tem para a prostituta, tem para o homossexual, tem para teus vizinhos. Deus tem projeto contigo. E o que é teu ninguém toma. O que é teu ninguém toma. O que é teu está guardado. É do Senhor, o Senhor que te deu. Está nas tuas mãos. Ore para que vidas sejam salvas. Jonas, ele quer morrer enquanto Deus está dando vida para Nínive. Jonas quer morrer porque Deus salva. Ele se entristece com o que está alegrando o coração de Deus. E hoje é noite de dizer: Senhor, quebranta meu coração. Coloca dentro de mim amor. Amor pelas almas, amor pelas vidas, amor pela minha vizinhança. Coloca dentro de mim, Senhor, o desejo de ministrar a tua palavra, de pregar o teu evangelho, de ver vidas serem restauradas. Você percebe que Jonas não queria a salvação daquele povo. Existem várias linhas. Dizem que a família de Jonas foi morta pelos assírios em uma invasão assíria à nação de Israel. Segundo alguns historiadores, mas nada sólido, diz que a família de Jonas foi morta pelos assírios. Por isso ele não queria a conversão deles, ele queria que Deus fulminasse. Mas não importa. Importa é que o livro de Jonas, ele é o João 3,16 do Novo Testamento. É Deus dizendo: olha, eu não tenho escolhidos, eu não tenho preferidos, eu não tenho placa, eu tenho um povo que vai morar comigo, que é aquele que é lavado e remido pelo sangue do meu sangue, pelo meu sangue. A Bíblia diz o seguinte: é todo tribo, povo, língua e nação. Acabou. Quando Deus envia os discípulos, quando os discípulos vão ir te pregai, é até os confins da terra, ele diz. Não existe distinção para Deus, essa ou aquela igreja. Mas Jonas não entendia isso. Eu percebo, pastor, que desde o capítulo 1, o plano de Deus era: eu preciso tratar a Síria, mas eu preciso tratar esse coração duro desse camarada aqui, ó. Eu tenho um plano com essa cidade inteira, que são 120 mil homens. Mas eu preciso tratar no coração desse homem aqui, ó, coração duro. Foge da onde eu mando. Não quer a salvação de outros seres humanos. E é profeta, viu? E é profeta. E é para que você entenda que o pregar, o louvar, a Bíblia diz que naquele dia, muitos dirão: Senhor, mas eu preguei, mas eu louvei. Apartai-vos de mim, que eu vos desconheço. Você percebe que está tendo um tratamento na vida desse homem. Olha só que interessante. E ele não muda, pastor, ele não muda. Versículo 4, olha só. E disse o Senhor, Deus vai fazer uma pergunta para ele. Olha só: Jonas, é razoável esse teu ressentimento? Tem cabimento, Jonas, esse teu ressentimento, essa tua ira? Você acha que tem cabimento isso, Jonas? Sabe o que ele fala para Deus? Nada, ele ignora Deus, pastor. Versículo 5. Então Jonas sai fora. Ele pega um banquinho. Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade. Ali fez uma cabana, se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Presta atenção. Sabe o que Jonas foi fazer lá? Foi ver se Deus muda. Ele mesmo não quis mudar, mas ele foi lá ver se Deus vai mudar e vai mandar fogo e queimar aquele povo. Você entende? Você entende? Porque é o seguinte: até ver o que aconteceria com a cidade. A sentença já estava dada, o perdão chegou. Não tinha mais o que ver que ia acontecer com a cidade. Mas ele queria
que aquilo que ele pregou se cumprisse. Deus vai mandar fogo daqui a 40 dias. Eu vou estar lá sentado, vendo essa cidade pegar fogo que nem Sodoma e Gomorra. Irmão, ele pega um banquinho, faz uma cabana. Olha só. Já que eu não morri, eu vou para lá para ver se Deus muda. Então o que eu entendo? Ele não muda e quer ver se Deus muda. E quantas vezes nós não somos assim? Eu quero ver se Deus se adapta à minha maneira de pensar e raciocinar. Eu quero ver se Deus entra nesse meu plano e nesse meu projeto. Abraão fez isso. Fez ou não fez? Vou te dar um filho, fica tranquilo, Abraão. Sara vai dar um filho. Ele chama Sara, Sara chama ele, ó. Vamos fazer o seguinte: pega a minha empregada, a minha concubina, entra nela, tem um filho com ela e aí tal. O que Abraão faz? Do jeito dele. Quer ver se Deus ia mudar o processo? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não vai mudar porque você quer. Você que trate de se enquadrar no que Deus tem para a tua vida. E eu posso falar, você já sabe o que Deus quer de você. Você já sabe o que Deus tem pedido para você abrir mão. Você já sabe o que Deus tem pedido para você melhorar como homem e como mulher de Deus. Você já sabe o que Deus tem pedido você como adolescente, como esposa, como marido, como pai, como mãe. E tem gente sentada, pastor, esperando para ver se Deus muda, para ver se adapta ao plano e ao projeto dele. Deus está tendo uma paciência com Jonas tremendo. Ele sai da cidade. Deus faz uma pergunta para ele. Ele ignora Deus e vai. Senta, cruza a perna e vai ver o que Deus. Se Deus muda e manda fogo. Não muda e quer que Deus mude. Pode ir para o próximo versículo. Enquanto os ninivitas estão correndo para Deus, Jonas está correndo de Deus. Profeta, viu? Profeta, tá? Profeta. Um homem que fica muito claro que ele não gosta quando os outros são abençoados, mas quando ele é abençoado ele se alegra. Pastor, vê se tem cabimento esse homem. Vai para o verso 7. Ah não, perdão, é o verso 6. Veja bem, Deus fez uma pergunta para ele, ele fugiu, foi para a cabana. Na cabana, olha o que Deus faz. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira. Isso é muita paciência de Deus. Olha o cuidado que Deus tem com o homem. Fez nascer uma boboreira. Em algumas traduções está uma planta, né? Uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar o seu enfado. E Jonas se alegrou ao extremo, porque o povo é convertido, ele quer morrer. Agora Deus fez uma planta, ele se alegra. Você percebe que o que é o egoísmo? Quando os outros são abençoados, ele quer morrer. Aí quando ele, um presentinho de abóbora, Deus fez nascer uma abóbora lá, né? Ele se alegra ao extremo. Você percebe que eu preciso estar muito atento como cristão para ver se eu estou no centro da vontade de Deus e agradando Ele? Você percebe que todos os dias é muito necessário eu ter o meu particular com Deus, para eu não estar enganado dentro da casa dele, achar que estou abafando, e na verdade eu estou tendo inveja quando os outros estão sendo abençoados, e eu me alegrando porque Deus fez nascer uma abóbora no meu quintal. Ué, a comparação é essa. Foi a abóbora que nasceu lá, filho? Não é isso não, viu? Você falou aqui? O que nasceu lá? O que você plantou lá? Mandioca. Então, meu irmão, você percebe? E é um profeta. Perceba que, pastor, desde o começo do livro de Jonas,
é Deus. Não tem ninguém, mas Deus é Ele que envia, Ele é particular, não foi ninguém. Um profeta e falou: olha, Deus manda te dizer. Deus envia Jonas. É Deus que envia a tempestade, é Deus que envia o peixe. É Deus quem capacita para ele ir lá e pregar aquele ser. É Deus que quebranta o coração daquele povo. É Deus que faz o peixe vomitar. Você vê que tudo é Deus. E aquele homem não muda. Não muda. Coração rebelde. Deus faz de tudo. Agora Deus simplesmente, vendo essa rebeldia dele, vai lá com toda a paciência, faz nascer uma planta. E ele não muda. Só avise para ele: não pense em Deus, não pense em ninguém, só nele. Deus está trabalhando, fazendo esse trabalho inteiro, pensando em Jonas. E Jonas está feliz só porque uma planta nasceu, mas não quebranta o seu coração. Igreja, à noite, quebrantarmos o nosso coração nesse lugar e dizer: Deus, toma conta do meu coração, em nome de Jesus. Você percebe que os marinheiros, quando joga Jonas no mar, eles vão adorar o Senhor. Eles adoram. Pode ir lá, não precisa ir não, mas aqui. Mas assim que eles jogam, eles adoram ao Senhor. Os ninivitas, bastou uma pregação, uma má vontade tremenda, se converteram. Jonas está tendo um particular com Deus e não se quebrando. Pior que os gentios. Está querendo que Deus mande fogo lá em Nínive, mas ele está pior que os ninivitas. Que os ninivitas ao menos se arrependeram. Ele está lá, coração duro. Versículo 7. Aí é para acabar, pastor. A quem envia? Olha o que Deus faz agora. Mas Deus, tudo é Deus, enviou um bicho no dia seguinte, no subir da alva, o qual feriu a boboreira e essa se secou. Deus falou assim: que? Você está querendo que eu mate aquele povo? Eu estou tendo aqui uma paciência contigo. Deus ainda vai e manda um bicho para matar, um verme. Tem algumas tradições aí que está verme. Olha o verso 8, pode ir para o verso 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, o sol feriu a cabeça de Jonas, ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer. Quer morrer de novo? A planta morreu, quero morrer. Melhor me é viver, melhor me é morrer do que viver. Igreja, perceba o que é o egoísmo desse homem. Perceba o que é a falta de visão. Que nessa noite a tua visão ela seja aberta pelo Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te ajude a ter uma visão ampliada de você como um cristão. Para nós encerrarmos, vai para o verso 9. A segunda pergunta de Deus, pastor, dá uma olhada. Então disse Deus a Jonas: acaso é razoável que te enfades por causa de uma boboreira? A primeira pergunta que Deus faz está lá no verso 4. É razoável essa tua raiva, Jonas? 4:4, Deus faz a primeira pergunta para ele: é razoável? E ele ignora Deus. Agora no 9, olha o que Deus fala para ele: Jonas, tu acha que tem cabimento você querer morrer por causa de uma boboreira? Olha a resposta do homem: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Não, bicho, é ruim. Não é ruim, é ruim. É grosso, grotesco com Deus. Deus está insistindo em Jonas para ver se ele muda, mas ele é pior que os gentios, é pior que os assírios, é pior que os marinheiros que estavam indo para Tarsis. Tudo gente que não conhecia Deus, mas se converteram. Os marinheiros jogam ele no mar. Quando eles viram que a fúria do mar parou, eles adoraram ao Senhor. Diz lá no capítulo 2, pastor.
Os ninivitas, que a Bíblia diz que a malícia deles subiu até o céu, está melhor com Deus do que Jonas. E o versículo 10. E disse o Senhor: Jonas, tu tiveste compaixão da boboreira na qual não trabalhar. Tu não trabalhou nela, Jonas. Jonas, tu não trabalhou nela. Quem pôs ela aí fui eu. Tu está tendo compaixão de uma boboreira que tu não trabalhou e nem fizeste ela crescer, que uma noite nasceu e uma noite pereceu. Eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, e também muito dos animais. Jonas é um homem que prega em Nínive, mas sem o seu coração lá naquele lugar. Jonas, ele simplesmente fala de Deus, mas o coração dele aparenta estar muito longe. E esse livro, ele termina, pastor, com uma resposta, com uma pergunta, perdão. É uma pergunta que Deus faz. E o livro termina e não existe uma resposta. Não tem. Não é falado mais de Jonas, não tem mais registros. E esse livro termina com uma pergunta sem respostas. Por quê? Por que não tem essa resposta? Porque essa resposta, ela vai ficar para mim e para você, para nós refletirmos sobre o nosso posicionamento como cristãos, como diante da obra e diante das pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos falando de Nínive, mas eu te pergunto, e Penápolis como está? E Araçatuba como está, precisando do nosso anúncio? Precisando dizer, olha, arrepende-se. É um livro que tem uma pergunta e ele não tem resposta. Mas que você vá para a tua casa, dizendo para Deus, Deus, o que eu posso fazer para que eu venha anunciar a tua palavra e dizer o quanto tu é bondoso, misericordioso, e que o meu desejo é que vidas sejam salvas e venham a te conhecer. Será que nós podemos dizer, como diz Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Essa palavra ela possa ficar para a tua reflexão. Essa pergunta, olha, eu não vou ter compaixão de uma cidade que não sabe discernir a sua mão direita da esquerda. Deus está dizendo, olha, eu não vou ter compaixão de uma cidade que não tem entendimento do que é certo e errado. E hoje Deus nos coloca essa responsabilidade de fazermos uma análise das nossas vidas e ver o que estamos fazendo para que vidas venham ser salvas em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Feche teus olhos, feche teus olhos. Um momento de reflexão. Pai, aqui estamos nós, Pai, o teu povo. Senhor, o teu povo, Pai amado, que está aqui na tua casa, muitos cansados, Pai amado, depois de uma jornada de trabalho, Senhor, cuidando de suas casas, seus serviços, suas responsabilidades. Mas eu te peço, Pai, que essa palavra fique cravada, Pai amado, e que se nós estivermos tendo a atitude que teve Jonas, Pai, meu Deus, te tratando mal, dando respostas atravessadas para ti, Senhor, querendo, Pai amado, nos entristecendo quando tu se alegra com alguma coisa, Senhor, não querendo que a salvação chegue a outros. Pai, ajuda-nos, Pai amado, a tirarmos, Senhor, essas escamas dos nossos olhos, Pai. Coloca dentro de nós o desejo de pregar, o desejo de anunciar, o desejo de falar do teu amor, Pai. Meu Deus, leva esse homem em paz, essa mulher em paz, Senhor, e ajuda-nos, Pai amado, a cada momento, Senhor, a sermos homens e mulheres com o coração voltado para a tua obra. Senhor, ajuda-nos a te levarmos a sério, Pai. Ajuda-nos a levarmos a tua obra a sério, Pai. Obrigado, meu Deus. Cobre as nossas vidas com o teu sangue, Pai. Fica conosco, Senhor, é o que nós oramos. Te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E que todos digam...